Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos alguns acontecimentos dignos de nota hoje, mas antes deles, a gente teve esclarecimentos sobre outros que aconteceram alguns dias atrás. Vocês lembram que alguns dias atrás os ucranianos destruíram um navio russo que estava no estaleiro aqui em Kerch, né? A gente não tinha ainda informações dos danos, agora a gente tem informação dos danos. É impressionante, realmente o navio foi totalmente destruído, não, muito provavelmente nunca mais vai ser usado, se for usado vai ser daqui a muitos anos, né? Além disso, vocês lembram que ontem também teve um ataque aqui na região de Siedlov, aqui próximo a Mariupol, e surgiram imagens que mostram um grande depósito de munição improvisado pelos russos ali na região. Então, provavelmente, foi isso que foi atacado pelos ucranianos, né? Vocês lembram que um tempo atrás a gente estava falando que era justamente nessa região aqui de Rostov-on-Don que estavam chegando os mísseis e cartuchos de artilharia que vieram da Coreia do Norte, né? Pois é, então teve ontem aqui um grande ataque nessa base, que é uma base que foi recente criada pelos russos, e hoje, de novo, aqui na base aérea de Taganrog, que Taganrog é na Rússia mesmo, né? Mas é na mesma região aqui, é do lado aqui, né? Siedlov é Ucrânia, Taganrog é na Rússia. Também houve uma grande explosão e a gente fica na dúvida, porque aqui em Siedlov é território ucraniano, então pode ser ATACMS, pode ser Storm Shadow, pode ser um monte de coisa. Aqui em Taganrog é território russo, então, em tese, pelo acordo da Ucrânia, não pode usar esse tipo de munição, né? Não sabemos o que atingiu, mas alguma coisa atingiu Taganrog aqui, né? Além disso, a gente tem uma novidade impressionante. Pela primeira vez foi provado que os ucranianos estão com veículos blindados aqui na margem esquerda do Dnipro, né? Isso é uma operação complicada, porque para você atravessar um veículo blindado aqui nessa região, é ainda mais difícil do que atravessar pessoal. Eu, sinceramente, não achei que eles fossem fazer isso. Eu achei que eles iriam só com o pessoal mesmo tomar uma área grande aqui, só depois se preocupar com transferir blindados para essa região, mas aparentemente não. Já temos a confirmação de blindados ucranianos aqui e fazendo sucesso, inclusive um sistema de guerra eletrônica aparentemente muito bom, que foi usado justamente para proteger essa travessia aqui na região, né? Excelentes notícias aqui. Também temos alguns avanços, de novo, aqui na área de Oryhiv. Os ucranianos entraram novamente em ofensiva aqui na direção de Verbove e aqui Nestarianka. Também os russos, dessa vez, tentaram avançar mais uma vez aqui na região de Krasnohorivka e novamente foram totalmente destruídos. Mais um monte de entulho russo ali na região. Realmente virou um grande ferro velho aqui. E tem uma outra novidade também, que a gente ficou agora, teve a confirmação agora que, de fato, tropas ucranianas foram usadas para destruir combatentes do grupo Wagner aqui no Sudão, né? O Sudão, vocês sabem, está passando por um golpe de Estado e parece que foi um negócio de oportunidade. O pessoal da Ucrânia ficou sabendo que haviam tropas do grupo Wagner numa cidade aqui do Sudão e mandou para lá um grupo de forças especiais ucranianas que limparam completamente a cidade do grupo Wagner, né? Qual que é a ideia da Ucrânia aqui? Uma das coisas que ainda mantém a economia russa funcionando é justamente o roubo de ouro da África, né? O grupo Wagner aqui é pago pelo ditador local com ouro do próprio país e com isso ainda alimenta a economia russa. Se tirar isso da Rússia, ainda mais agora no momento que o grupo Wagner está fragilizado e coisa e tal, piora a situação econômica da Rússia. É um plano interessante. Eu não sei se a Ucrânia, não acreditava que a Ucrânia teria condições de fazer esse tipo de operação tão longe, mas parabéns pela operação. Uma notícia triste, um auxiliar do Zaluzhny, que é o general do Estado-Maior das forças ucranianas, né, o comandante das forças ucranianas, um auxiliar dele foi morto durante uma festa de aniversário por uma granada escondida entre os presentes, né? Isso é coisa típica
do FSB. Alguns estão dizendo que faz parte de uma operação do FSB para tentar um golpe de Estado contra o Zelensky, né? É parte do desespero deles. Os russos sabem que não conseguem aguentar na linha de frente por muito tempo, estão tentando desestabilizar o governo ucraniano. Não creio que vão conseguir, não. De qualquer forma, muito triste o ocorrido, né? E dá uma indicação aí que o pessoal tem que tomar mais cuidado nas forças ucranianas. Existe infiltração do serviço secreto russo em algum lugar ali na Ucrânia, né? E também a gente teve a informação que os testes russos feitos com mísseis intercontinentais, lembra aqueles mísseis enormes, que são mísseis capazes de levar bombas atômicas, né? É lógico que os russos fizeram só um teste para ver se estavam funcionando os mísseis. É lógico que foi uma tentativa, mais uma tentativa do Putin de colocar medo no Ocidente. Ó, vamos usar a bomba, vamos usar a bomba. Eles não vão usar a bomba, né? Mas de qualquer forma a gente ficou sabendo agora que foi um fracasso o teste. 2 dos foguetes tiveram problemas muito sérios na hora do lançamento, o que significa que como foram 3 os testados, né, 2/3 dos foguetes russos não prestam, né? Um problema para os russos isso. Bom, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Todo Bom, o Império da Picanha Contra-Ataca e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos lá. Tem coisa pra caramba para falar hoje, hein? Hoje teve muita novidade. Então aqui é um shopping center que pegou fogo na Buriátia, né? É bem aqui longe da fronteira, né? A Buriátia é por aqui. Bom, não vale a pena a gente procurar não, mas é em algum lugar por aqui, é bem longe mesmo e mostra aí o problema que os russos têm com sistemas de incêndio, né? Enorme o incêndio lá. Um shopping center. Tem gente que diz que esses incêndios em shopping center na Rússia é golpe de seguro. O pessoal está no desespero porque a economia está muito ruim, aí taca fogo na própria loja para receber o seguro, né? Agora, essa daqui foi a grande imagem do dia de ontem. Sabe o que é isso daqui? É o navio, aquele navio Askold, que estava no estaleiro ali, no estaleiro de Kerch, né? Então você lembra, no dia 4 de novembro, alguns dias atrás, os ucranianos atingiram aqui o estaleiro de Kerch, provavelmente com Storm Shadow e míssil Scalp, né, é o mais provável, e havia um incêndio grande aqui e falavam que havia danificado o navio, né? Mas tinha gente que achava que não, que a imagem do navio depois não mostrava danos muito grandes, mas agora a gente tem a imagem lá em loco do navio, e os russos estão putos com isso, porque isso daqui saiu primeiro em canais ucranianos do que em canais russos. Então foi alguém leal à Ucrânia que tirou essa foto e publicou essa foto do estrago feito, né? E certamente alguém que trabalha ali no estaleiro, né? Eu imagino que as pessoas não conseguem entrar ali com tanta facilidade para tirar uma foto dessa, né? E isso é uma coisa que a gente vai ver como um tema nos assuntos de hoje, a quantidade de gente, mesmo nas áreas ocupadas, que apoia a Ucrânia com muita força, a ponto de arriscar a própria vida para fazer isso, né? Aqui, ó, impressionante mesmo. Eu acho que isso daqui não presta mais para nada, não tem mais como resolver. Se for para resolver isso daqui, ainda vai levar muito tempo para consertar, né? Ou seja, vai ficar fora de operação por muito tempo. E ainda tem aqui, ó, a imagem aqui. Isso daqui é a câmera de segurança do estaleiro lá, né? Então, de novo, deve ser alguém do estaleiro, né, favorável à Ucrânia, que mostra aqui, isso aqui foi compartilhado numa página do VK, né, e o pessoal tem essa mania de botar o nome da página aqui, mas enfim, não tem como evitar isso daqui. Eu vi algumas versões desse vídeo com isso daqui apagado, mas eu acho que fica pior de ver do que com... Deixa o nome dos caras aqui, é menos pior, né? Então, olha só. Aqui, ó, primeiro míssil atinge do lado de lá, o segundo míssil atinge logo em seguida, e depois tem um terceiro míssil que atinge depois, tá vendo? São 3 mísseis que vem aqui, ó. 3 mísseis que atingem ele no total, segundo as imagens. E eles vêm de lados diferentes, né? Ou seja, realmente os ucranianos conseguiram fazer um ataque aqui bastante forte, né? Essa visão aqui, lembra que é a visão de fora, né? A parte que foi atingida é a parte que está perto do pier aqui, né? Então, essa câmera está de fora, então é justamente essa parte que foi mostrada aqui, ó. A parte que está de frente para o pier, que destruiu completamente o navio aqui, né? Dá para ver que realmente
3 ataques muito sérios nisso daí, né? Isso daqui é a imagem do dia seguinte de radar, com um pouco de precisão, que o pessoal falou, ah não, a gente falou, não, não teve nada muito sério não, aqui tá tudo tranquilo aqui, coisa e tal. É porque a resolução realmente não deixa ver. O dano foi muito grande, né? Dá para ver que eles botaram uma barreira aqui por conta de vazamento de óleo, né? Porque provavelmente vazou muito óleo. Outra coisa que eles estão colocando aqui, ó, é justamente que se você pegar as imagens antes e depois do navio, dá para ver que ele teve ele tem uma leve torção aqui, ó, tá vendo? Ou seja, pode ter danificado até o casco. Esse tipo de coisa é justamente quando ele tomba. Então pode ter indicado que ou ele afundou realmente, teve furo, né? Tá vendo como é que ele faz um movimento assim, ó? Ele faz um movimento de tombar, né? Enfim, certamente o dano foi muito grande aqui, provavelmente é irrecuperável esse navio. Se for recuperável, vai levar muito tempo para os russos botarem no lugar de novo, menos um navio capaz de lançar mísseis calibre contra a Ucrânia, né? Bom, o pessoal tá fazendo muita troça com o Raiden, que é supostamente um especialista em armas, que falou isso aqui quando saiu a imagem de satélite ontem, né? Ah, não tem danos aparentes no navio que foi supostamente atingido pelo ataque de mísseis ontem na Crimeia, né? Não, não teve nada. Normal o navio aqui, normalzinho. É, deu problema, viu? Bom, tem o pessoal comentando sobre isso também aqui, ó. Uma página russa lá no Telegram. Ontem, imagem de alta qualidade do navio Askold danificado apareceu na rede, o que havia sido atingido por Storm Shadows britânicos, né? Além das figuras, né, vídeos do momento em que ele foi atingido, foram 3 ataques e o dano foram todos liberados na rede. Parece que o Askold recebeu dano bastante severo do lado de bordo, né? Não, bordo é porte, né? Starboard é bombordo. Eu não vou saber direito isso daí, mas enfim, de um lado do navio. Os dados vazaram diretamente da segurança da planta, né? Porque como vocês viram, era uma imagem de câmera de segurança, então alguém que tem acesso à segurança da planta, provavelmente feito por algum pessoal de segurança lá do empreendimento. Imagens e vídeos do foguete chegado foram primeiro publicados em canais ucranianos e só depois disso foram replicados em canais russos. Muitas pessoas lamentaram ontem que depois de 2 anos de guerra ainda não conseguimos esterilizar o espaço de informação de forma alguma, né? Todo tipo de espiões ucranianos vazam vídeos para o inimigo. Esse pessoal, vocês estão na Ucrânia, vocês invadiram a Ucrânia. É lógico que tem um monte de gente que é contra vocês ali na Crimeia, em qualquer lugar da Ucrânia. Evidente que iam fazer isso, né? E bacana, que bom que a gente teve a confirmação agora do problema com o navio, mas não é a única coisa, né? Ontem a gente falou sobre uma grande explosão ali em Sidov, ali próximo de Mariupol, né? Nessa região aqui. É uma região ucraniana, mas é uma região ucraniana que está ocupada pelos russos desde 2014, né? Lembra, essa linha grossa vermelha aqui é a linha do armistício de Minsk de 2015, né? O acordo de Minsk de 2015. Então essa área que está para cá, ela é ocupada pelos russos desde 2014. Então aqui em Sidov a gente viu uma explosão muito grande, muita gente ficou questionando se realmente era alguma coisa, não era, porque parece uma cidade tão longe de tudo, por que os russos teriam alguma coisa aqui? Mas eu expliquei para vocês que havia sim, né, pelas imagens ali, haviam alguns condomínios aqui, algumas coisas aqui casas de luxo, né, hotéis de luxo, que é tipicamente onde os russos gostam de fazer quartéis generais e fazer bases para o exército deles, né? Então provavelmente era uma base que tinha aqui, só que a gente tem mais informação agora. Olha só. Esse aqui é um outro vídeo que surgiu da ocasião. Dá para ver que é muita munição queimando, né? Como a gente falou, ficou horas e horas queimando. Era algum depósito de munição e um depósito muito grande. E aqui, ó, agora a gente tem essa informação aqui, o pessoal buscou mapa de satélite da região ali, e repara, justamente naquela região, olha só, apareceu um monte de coisas aqui, um monte de tendas ou
depósitos ou talvez containers, né? Não dá para saber exatamente o que é, mas parece que eles construíram alguma coisa de depósito de munição ali em Sedov, né? E foi exatamente isso que foi atingido nesse vídeo que a gente viu ontem nessa região aqui. Então, excelente notícia isso. Realmente tinha um grande depósito de munição ali, provavelmente junto daqueles hotéis ali que os russos estavam usando para as operações deles, né? Enfim, e uma outra coisa que é interessante é justamente você ver isso daqui, ó. Esse vídeo a gente já mostrou ele ontem, né? Mas eu quero tocar de novo para vocês verem o barulho. Uou! Você vê que a galera que está filmando está comemorando a explosão, né? São ucranianos. E isso daqui é uma área da Ucrânia que está ocupada pela Rússia desde 2014. E aí, exatamente nesse sentido aqui, que tem um outro blogger russo falando a mesma coisa aqui, ó. O Romanov Light 1 aqui falando. A reação da juventude local me deixa chateado. Olha como eles estão felizes que que está explodindo tudo do nosso lado. E Sedov já está sob o controle da Federação Russa desde 2014. Esses jovens estudaram sobre o governo russo. Vocês sabem, né? Os russos fazem todo um grande esquema de mandar professores russos, dar aula falando que a Rússia é uma maravilha, não sei o que lá e coisa e tal. Mas é o que eu falo para vocês, a gente está na era da informação descentralizada e distribuída. Houve época no passado que doutrinação em escola funcionava. Hoje em dia é muito difícil, o jovem tem acesso a um monte de informações na internet, o professor começa a falar muito esquerdismo na escola, no Enem, igual teve ontem aqui no Brasil, no final de semana teve o Enem aqui no Brasil, um monte de esquerdismo. Meu amigo, os alunos não estão nem aí para isso, já fazem até troça com essas questões do Enem, porque é só saber responder, é o mais esquerdista possível que é a resposta correta. E deixa quieto, ninguém se importa com isso. Isso funcionou há 20 anos atrás, hoje em dia não funciona. Olha como é que os ucranianos também, por mais que tenham estudado com os russos, que os russos façam toda a doutrinação para eles amarem a Rússia e não gostarem da Ucrânia, desde 2014 os caras estão torcendo para a Ucrânia também, né? E os russos estão realmente preocupados com isso, né? Olha só, isso daqui é um comunicado que foi enviado para os professores russos que estão ali na região de Luhansk. Não é a mesma região, né? Aqui é Donetsk, Luhansk fica aqui para cima, né? Mas é o mesmo problema que eles enfrentam, né? Aí ele fala aqui, ó, a popularidade da Ucrânia entre os jovens chegou num nível tão grande que o Centro Analítico Russo está fazendo um webinar para os professores da região ocupada de Luhansk para prevenir comportamento perigoso de jovens e pessoas e crianças e coisa e tal, prevenção de extremismo e terrorismo na juventude e coisa e tal. Ou seja, eles estão preocupados com isso. Eles não vão conseguir fazer nada no final das contas. Meu amigo, só tem um jeito, sai daí. Tenta convencer as crianças russas que daqui a pouco vocês vão ter dificuldade de convencer até as crianças russas de que a Rússia é um lugar decente, né? Isso que a gente viu até aqui foi os ataques, né, ucranianos do dia 4, que a gente falou no dia 5, e do dia 5 que a gente falou no dia 6, né? Agora tem ataque novo também que aconteceu ontem aqui, ó. Aqui em Taganrog, o campo militar aqui, ó, tem uma coluna de fumaça e teve várias explosões ali na região, né? Taganrog é essa outra região aqui. Essa cidade aqui é uma cidade russa mesmo, né? Fica depois da fronteira aqui. E os russos usam essa base militar justamente como um ponto de apoio para a guerra na Ucrânia, né? E aí chegou alguma coisa aqui, porque tá aqui uma coluna grande, o pessoal reclamando, isso aqui são os moradores da região ali, falando aqui, ó, a tradução aqui, ó. Uma explosão muito forte nos arredores de Taganrog, casas, janelas e o chão até tremeu e teve rachaduras em alguns lugares. Tudo isso aconteceu perto do aeroporto. Talvez algum avião pousou com muito barulho, mas não dá para saber com certeza. Afinal, eles não costumam pousar com tanto barulho e sair fumaça, né? Pois é. É bem esperto o pessoal, né? Quando o avião pousa, ele geralmente não tem fumaça envolvido. Muitas pessoas pensam que é alguma explosão, que foi algum ataque, mas então isso não seria excepcional, né? Ninguém sabe o que aconteceu ainda. Mas aí tem um outro blogger aqui falando também de outra coisa aqui, ó.
Muitas explosões foram reportadas essa manhã no campo de Taganrog, onde os aviões IL-76 são baseados. Esses aviões aqui são aviões principalmente de carga militar, né? Então, justamente, eles levam carga daqui para outros pontos aqui da guerra da Ucrânia, fazem justamente essa parte da logística, né? Fotos públicas mostram fumaça na área da pista de pouso. Os comentários oficiais dos militares e das autoridades da região ainda não foram recebidos, mas assume-se que o campo foi atacado por drones ucranianos. Mais cedo, Taganrog foi também tentaram atingir com drones IS-200, mísseis S-200, que são aqueles mísseis antigos da era soviética, que os ucranianos modificaram para ter capacidade de GPS e têm usado para fazer isso daí, né? Como Taganrog fica fora do território da Ucrânia, os ucranianos não podem usar o Storm Shadow, o ATACMS e etc. Então usam mísseis deles próprios, mas conseguiram atingir ali, né? Tem mais algumas informações sobre isso. A gente não sabe ainda. Isso acabou de acontecer, tá? A informação foi agora. Aqui, ó. O que aconteceu lá na pista de pouso? Uma explosão foi ouvida na rua tal. Alguma coisa explodiu. Foi bem audível e no centro, talvez algum avião foi supersônico. Qual a explosão que teve, né? Enfim, aí eles estão dizendo aqui que foi no shopping center. Não. Foi uma grande explosão e coisa e tal. Enfim, e continua aqui, ó. Muito barulho na região de Rostov. O campo de pouso teve uma chegada ali perto onde estavam os nossos aviões militares ali. ATACMS alguém? O pessoal com medo de ATACMS, né? Mas não, ATACMS não pode ser porque os ucranianos não podem usar pelo acordo com os americanos, né? Aí tem mais aqui, ó, como resultado da explosão, containers que estavam sendo preparados... Aqui, ó. Em Taganrog, um míssil ucraniano foi derrubado próximo do campo militar e uma explosão foi ouvida na cidade. Eles dizem que, como resultado da explosão, containers que estavam sendo preparados para embarcar nos aviões foram danificados. A aeronave que estava na pista de pouso não foi danificada, segundo disse a fonte aqui. Não existe confirmação desses dados. Ou seja, que teve o ataque, que destruiu alguma coisa, destruiu, que teve explosão, teve, mas exatamente o que foi destruído a gente ainda não tem detalhes, né? E também teve barulho de explosão em Rostov-on-Don, que é essa outra cidade mais para cá, né? Mas aqui em Rostov-on-Don, aparentemente foi apenas a defesa antiaérea. E eu diria que deve ter sido atingida alguma coisa importante aqui, né? Porque olha só como é que o pessoal se enrola para tentar explicar a situação. Eu estou respondendo um monte de questões recebidas aqui no canal sobre o barulho muito alto que os residentes de Taganrog e Azov ouviram hoje por volta das 10 horas da manhã. A defesa antiaérea não funcionou, mas, por favor, tenha em consideração que as Forças Armadas da Federação Russa constantemente fazem tarefas para engajar as unidades das Forças Armadas ucranianas de acordo com o plano de condução das forças da defesa antiaérea. Eu já disse muitas vezes, os militares estão cumprindo suas tarefas e nós podemos ajudar, e você pode ajudar não entrando em pânico e confiando nas fontes confiáveis de informação, né? Ou seja, o que ele disse aqui é que não funcionou o sistema de defesa antiaéreo, não seja lá o que foi visado, foi atingido pelos ucranianos, né? Segundo ele, não é nada demais, mas é lógico que ele falaria isso, né? Enfim, vamos ver aqui, ó. E o que tinha nesse aeroporto, né? Basicamente de imagem de satélite que a gente tem, como a gente viu, tinha os helicópteros, olha só que coisa, os helicópteros que provavelmente vieram de Berdiansk para cá, e também alguns IL-76, como a gente falou, que são aviões de carga para logística, né? O que foi atingido especificamente, ninguém sabe. Bom, também teve ataques na Crimeia, né? Um monte de barulhos foram ouvidos, um monte de explosões foram ouvidas em Novofedorivka e Belbek, nos campos aéreos, né? De Novofedorivka e Belbek. Então, aqui na região da Crimeia, Novofedorivka fica aqui perto de Saki, tá aqui, ó, o campo aéreo de Novofedorivka, e Belbek é mais aqui perto de Sevastopol, né? Não dá para ver muita coisa, só para ver só um clarão, mas dá para ouvir o barulho.
Ou seja, alguma coisa explodiu ali, pareceu explodir no solo, né? Aí estão dizendo que a defesa antiaérea derrubou os drones todos, né? Não sei. E bom, vamos agora para a linha de frente e a grande novidade do dia, que é essa imagem aqui do Romanov92, um blogger russo, que mandou essa imagem, que essa imagem foi tirada por russos, tá? E surgiu primeiro nos bloggers russos e depois que os ucranianos copiaram, que mostra justamente aqui uma barcaça trazendo um blindado. Então eles estão trazendo aqui, ó, conseguiram atravessar aqui um blindado através do rio de Dnipro, ali na margem esquerda, né? Essa imagem aqui foi tirada pelo Romanov92, que é um blogger russo lá, e segundo está dizendo o David D aqui, eu não sei, 3 das 5 tropas russas que tiraram essa imagem, quem tirou essa foto foram russos, foram reportados mortos agora, né? As forças ucranianas usaram um bloqueador de drone sobre o rio, e agora os russos estão dizendo que eles não conseguem usar os drones deles sobre os rios e não conseguem, assim, impedir que os ucranianos tragam coisas para cá, né? O pessoal está ficando apavorado. Segundo o David D., esse aqui é o alcance do sistema de defesa antiaéreo que os ucranianos estão usando, ou seja, os russos não conseguem usar drones em toda essa área. É realmente impressionante. E teria sido justamente aqui em Krink que o blindado foi trazido, né? Ou seja, parece que Krink vai ser mesmo o principal foco dessa cabeça de ponte ucraniana aqui, né? Isso é uma coisa bastante significativa, porque, como eu disse para vocês, mesmo eu não imaginava que eles fossem trazer blindados tão cedo para cá. Eu achei que eles iriam primeiro tentar limpar toda a região com pessoal, né, com soldados, e só então trazer a defesa antiaérea para cá, e só então começar a trazer blindados através de alguma ponte, alguma coisa aqui. Mas, pelo visto, eles já estão agilizando esse processo, né? Certamente ainda vão ser poucos blindados, apenas para facilitar aqui no processo de limpeza dessa área aqui, né? Os russos estão completamente apavorados ali na região. Olha se algumas mensagens aqui, né? Próximo a Krink, de repente ficou claro que os ucranianos estão ativamente atravessando para a margem esquerda do Dnipro e não estão mais evitando falar sobre isso, né? Aquelas histórias todas sobre o rio ser uma enorme barreira natural e coisa e tal que eles contaram para gente para justificar a entrega de Kherson, parece que é mentira, é só mais um mito, né? Sim, os ucranianos estão já transportando até equipamento pesado que eles criaram ali na cabeça de ponte na margem esquerda. E agora a gente vai ter que lutar essas batalhas muito mais difíceis e sofrer muito mais perdas, né? Foi dito para mim que o sucesso dos ucranianos... Krests é um termo pejorativo que os russos usam para os ucranianos, tá? Estão falando aqui dos ucranianos. Foi dito que o sucesso dos ucranianos ao desembarcar na margem esquerda, na região de Kherson, é associado com o fato que alguém vazou para eles todas as nossas informações sobre campos minados e barreiras de engenharia. E sim, essa é a verdade. A gente falou sobre isso no início dessa invasão, que os ucranianos tinham conseguido capturar pessoal e ter muita informação sobre o que estava acontecendo ali na margem esquerda do rio Dnipro. Isso facilitou, sem dúvida alguma, o trabalho, né? Bom, e aqui tem mais russo chorando aqui, ó. Krink, região de Kherson... Não é da Rússia. O cara está escrevendo aqui porque ele é russo, mas não, é da Ucrânia. Ontem, cerca de 40 soldados das Forças Armadas ucranianas entraram na floresta ao sul de Krink, né? E ganharam um ponto de apoio ali. Nós lançamos cerca de 10 FABs, que são aquelas bombas pesadonas lançadas de avião, tipicamente Jaydan, né? Jogamos 10 FABs pesados naquela área, mas o resultado, para dizer de forma simples, foi mais ou menos, né? Ou mais precisamente, foi nenhum. Também ontem o inimigo transportou um pedaço de equipamento para a área através do Dnipro. Dizem que ele teria sido atingido, mas não tem confirmação disso, né? Como a gente viu pela imagem, não foi atingido, chegou na margem esquerda do rio Dnipro, né? E, segundo estão dizendo aqui, justamente eles estão na floresta ao sul de Krink, aqui, justamente visando a estrada T-2206, que leva a M14 a partir da ponte de Antonivka, né? Então isso aqui também é um blogger russo dizendo aqui, ó, o inimigo está tentando avançar pela área de floresta, próximo de Krink, para atingir a estrada T-2206, que leva a M14. Se a gente olhar nesse mapa aqui,
ele está falando isso daqui, ó, essa área de floresta aqui. Na verdade, aqui já é M14, né? Não sei se tem outra estrada aqui que eles estão falando que não aparece nesse mapa aqui, mas a M14 já é aqui, né? Em Krink, eles estão aqui na cidade de Krink, os ucranianos, já tem uma boa base. Segundo eles disseram, já tomaram aqui parte da floresta ao sul de Krink, já teriam um ponto de apoio aqui, né? E estariam ameaçando essa estrada M14 aqui. Isso aqui faz todo o sentido do mundo. Por quê? Como eu expliquei para vocês, aqui nessa região, fechando aqui na M14, os russos não têm mais como abastecer Kozak, Larehi e essas outras cidades a partir daqui, né? Porque isso daqui lembra, é uma região de dunas, né? Um areão aqui, quase um deserto nessa região aqui, né? Então eles estão avançando aqui, fechando essa M14 aqui. Do lado de cá, eles já estão aqui em Poima e em Pichanivka. Também eles podem rapidamente chegar aqui e também interceptar a M14 por aqui, né? E aí, meu amigo, essa região aqui de Kozak, Larehi, coisa e tal, toda essa parte aqui, fica praticamente impossível os russos abastecerem, eles vão ser obrigados a recuar daqui, ou então vão ser todos capturados aqui, né? Faz todo sentido esse tipo de estratégia, provavelmente é alguma coisa nesse sentido que eles estão fazendo. Aqui tem a descrição do que eles falaram exatamente, aqui, ó. Direção de Kherson, a luta em Krink continua, o inimigo está tentando atravessar a floresta próximo do vilarejo para chegar na estrada até Melitopol a partir da ponte de Antonivka, né? O mapa claramente mostra que a área de floresta e a estrada estão em conexão direta com a direção de Zaporizhia. Tudo ali vai permitir que as forças do inimigo cortem o suprimento e entrem na Crimeia, né? Ou seja, os russos estão apavorados mesmo com esse negócio. É lógico, eu ainda acho que o foco ucraniano aqui certamente não é ainda a Crimeia. O foco deles provavelmente é sufocar os russos nessa região aqui de Kozak e Larehi para tomar toda essa área aqui, né? E aí depois sim eles podem desembarcar mais suprimentos pesados e coisa e tal, e aí sim tentar um avanço maior. Mas sem dúvida alguma, né? A estrada para a Crimeia está logo aqui, ó, é a M17 aqui, ó. Então, que pode no futuro fazer isso, pode, né? E aqui também, ó, o pessoal está mostrando como é que eles têm um sistema de prevenção de drones, né? Como é que isso aqui são imagens dos drones russos que foram derrubados pelo sistema de defesa antiaérea ucraniano. Os ucranianos conseguiram algum sistema de guerra eletrônica ali que realmente destrói os drones russos. E é por isso que eles estão conseguindo atravessar esses equipamentos lá no rio de Dnipro, porque se não fosse dessa forma, os russos conseguiriam, com os drones, atingir a equipe que está transportando, né? Então ele fala aqui, ó, simultaneamente os ucranianos estão criando novos jammers, né, novos embaralhadores para os drones russos, e parece que agora eles têm um novo drone que é resistente à guerra eletrônica e consegue alcançar 30 quilômetros. Então os ucranianos estão trabalhando nisso, né? Enquanto eles têm uma defesa forte contra os drones russos, eles têm drones que conseguem ir muito mais adiante. Isso pode ser uma coisa realmente, uma mudança grande na operação ali, né? E aqui nesse outro recado aqui também dos russos, né? O pessoal está preocupado aqui. A segurança da estrada de ferro, da comunicação por estrada de ferro entre Kherson e a Crimeia não é garantida. Isso disse o Vladimir Saldo, que é um colaborador russo ali, né? Infelizmente, devido à presença de mísseis de longo alcance das Forças Armadas da Ucrânia, é impossível garantir a segurança do transporte por estrada de ferro entre Kherson e a região da Crimeia. Assim, nossos militares justificavelmente não aprovam a abertura do tráfego de trens aqui na região, né? Ele está falando justamente dessa estrada de ferro que tem aqui, ó, que chega aqui, chegava até Antonivka, né, mas poderia ser usada para chegar perto de Olesk, por exemplo, né, mas está muito perto dessa confusão toda que os ucranianos estão conseguindo aqui na margem esquerda. Eles não têm coragem de usar essa estrada de ferro, né? Bom, falando sobre a linha de frente mais adiante, aqui na região de Oryhiv, na principal ponto da ofensiva ucraniana, a gente tem ouvido falar pouca coisa por aqui, estava tudo meio parado, mas parece que hoje os ucranianos retomaram a ofensiva aqui, né?
e estão avançando principalmente aqui em Verbové, aqui para o leste, né, aqui em Verbové, e também para o oeste, aqui em direção a Nesterianka, né? Eles mostram aqui também, eles avançaram aqui também em direção a Nesterianka, através dessa linha de árvores aqui, conseguiram avançar mais um pouco, né? Então, excelente notícia, retomou o avanço aqui em Oryhiv. Agora, em Avdiivka, quem está com a iniciativa são os russos, né? Avdiivka mais aqui para frente, nessa região aqui, os russos continuam tentando avançar. A gente falou ontem que os ucranianos também estão fazendo contra-ataques aqui no norte, tentando cortar esse saliente russo aqui em Krasnohorivka, mas as informações que a gente tem hoje é justamente de uma grande coluna russa que foi totalmente destruída aqui pelos ucranianos aqui em mais uma tentativa deles de avançar nessa região, né? Aqui mostra, tá vendo, mais outros tanques sendo atingidos também. Enfim, aqui ó, mais uma coluna de tanques chegando aqui e sendo dizimada ali na região, né? Então, mais uma tentativa, e isso justifica justamente o fato de que tem mais um monte de mortos aqui nessa região, né? Agora, isso daqui é uma coisa curiosa. Saíram as informações, já havia alguma informação de que os ucranianos tinham mandado tropas especiais para o Sudão para atacar as forças do grupo Wagner, né? E a gente tinha essa informação assim por alto, mas sem nenhum substanciamento nenhum aí. E a gente não sabia. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não faz muito sentido. Afinal, em tese, você pode imaginar que os ucranianos seriam melhor usados na guerra da Ucrânia, né? Mas é aquele negócio, eles provavelmente fizeram um ataque de oportunidade, viram a oportunidade de limpar uma região aqui da cidade lá do Sudão. Eles não falam qual cidade exatamente. Não sei se é Khartoum, que é a principal cidade lá, ou se é alguma outra cidade menor. Mas aqui o vídeo mostra soldados ucranianos limpando uma posição do grupo Wagner lá naquela cidade, explodindo tudo e limpando o grupo Wagner de lá, né? E principalmente usando RPGs. Enfim, é uma possibilidade? É lógico que sim, mas eu não sei o que aconteceu aqui. De qualquer forma, a explicação do pessoal, o pessoal está chateado, aqui o pessoal do Hamas aqui está chateado com isso, falou que é um absurdo, como pode os ucranianos estarem atacando no Sudão e coisa e tal, mas na verdade para o governo do Sudão é positivo, né? Porque os ucranianos estão do lado correto, do lado do governo atual, contra os rebeldes lá da RSF, que são justamente apoiados pelo grupo Wagner e pela Rússia, né? E segundo eles dizem aqui, a ideia é justamente cortar esse financiamento russo ali. A Rússia ainda está querendo assumir agora as tropas do grupo Wagner, mas justamente como está nesse meio período de transição entre o grupo Wagner e o exército russo, os ucranianos estão atacando para visar acabar com isso e, quem sabe, né, tirar mais essa posição russa aí de ganhar dinheiro com países africanos. Uma tristeza isso. O Instituto Preciso da Guerra fala sobre a carta do Igor Girkin, né? Vocês lembram o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra que derrubou o MH17, o avião da Malaysia Airlines, isso lá em 2014, uma tragédia muito grande. Esse cara, ele virou um comentarista da guerra e começou a criticar o exército russo, e aí foi preso pelo Putin, né? E ele, na cadeia, ele escreveu uma carta à mão, entregou para a mulher dele, e a mulher dele publicou essa carta no canal de Telegram dele, né? E aparentemente a opinião dele continua sendo a pior possível. Segundo ele, as forças russas estão gradualmente se deteriorando e estão cada vez mais fracas em comparação com as capacidades ucranianas, né? É verdade que teve sucesso em repelir a contraofensiva ucraniana no verão de 2023, mas se mostrou completamente incapaz de, por seu lado, fazer alguma ofensiva também, né? Esses ataques falhos que aconteceram contra Avdiivka e contra Kupiansk e outras cidades, isso provavelmente vai deteriorar a situação russa e vai estar degradada, tanto ofensiva quanto defensivamente, na primavera de 2024, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês, os russos estão desesperados, eles precisam fechar um acordo, fazer um cessar-fogo agora. É por isso que o Putin está tão desesperado, iniciando guerra do Hamas com Israel, tentando convencer todo mundo que ninguém mais se importa com a guerra da Ucrânia, esse tipo de coisa. Eles sabem que a situação está piorando muito rapidamente para eles, né? O Girkin disse que a ajuda militar para a Ucrânia e a falta de mobilização da Rússia
pode permitir à Ucrânia para terminar essa guerra posicional e conduzir ofensivas de sucesso em 2024. É o que eu falo para vocês, quando chegarem os F-16, chegarem os sistemas de defesa antiaéreo, a situação vai ser totalmente diferente, né? Enfim, ele continua criticando muito as forças russas. Excelente a declaração dele, né? E vocês sabem, ele é candidato para presidente da Rússia em 2024, apesar de estar preso, né? Bom, a gente tem que falar de uma notícia muito ruim, porque é ruim pelo que é e é ruim pelo que pode representar para o futuro, tá? Isso daqui foi o assistente do Zaluzhny. O Zaluzhny, vocês sabem, é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, é o general que está comandando a coisa toda do lado ucraniano. Um assistente dele, o Gennady Shastikov, major, esse assistente dele, foi morto por uma granada na casa dele próximo a Kiev, né? O próprio Zaluzhny confirmou essa notícia trágica e elogiou muito o subordinado e coisa e tal, falou que foi muito importante e coisa e tal. Não deram detalhes, mas pelas outras informações que a gente tem de jornais lá da Ucrânia, aparentemente era uma festa de aniversário. Ele foi abrir um presente e o presente tinha uma granada dentro. E quando a granada explodiu, matou ele e feriu outras pessoas que estavam na casa dele também. E é lógico, né? Isso aí foi uma ação do serviço secreto russo, não tem como dizer. Mas a questão toda é que estão tentando, o serviço secreto russo está tentando dizer que isso daí é uma briga entre Zelensky e o Zaluzhny, né? Não vão conseguir emplacar esse tipo de coisa, mas aparentemente a ideia do FSB é tentar construir uma divisão entre o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e o Zaluzhny, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, para justificar um golpe. O Zaluzhny assumir no lugar do Zelensky, causar confusão, é isso que eles querem. Eles querem desestabilizar o governo da Ucrânia. Eu não acho que vão conseguir, eu tenho certeza que isso daqui ficou claro para todo mundo que é ação russa, mas é preciso prestar atenção porque eles certamente vão embarcar nesse tipo de tentativa daqui para frente, né? Mais um caso do desespero deles. Eles sabem que militarmente não estão conseguindo vencer, vão tentar fazer um golpe de Estado lá na Ucrânia, né? Aqui, ó, como diz aqui o Ukraine Frontlines, a morte do assistente do Zaluzhny não é um aviso, mas é uma transição para ações diretas pelo FSB via agentes na Ucrânia, que podem inclusive estar entre os níveis altos do exército ucraniano e tentar um golpe de Estado, né? O objetivo é a demissão do Zaluzhny e o congelamento da guerra. Eu tinha entendido de outros bloggers que o objetivo era arrumar uma briga entre o Zaluzhny e o Zelensky, né? Mas enfim, vamos ver, é importante ficar calmo, o pessoal entender que isso daí é claramente os russos tentando arrumar algum problema, né? E, bom, lembra que ontem a gente falou que um deputado da Verovna Rada falou que ia ter eleição em março do ano que vem na Ucrânia. O Zelensky falou agora não é a hora correta para falar de eleições. Ele não disse que não vai ter eleições, ele disse que agora não é a hora certa de falar de eleições. Vocês sabem, a Constituição ucraniana fala que se o país estiver em guerra, as eleições são suspensas automaticamente, o que faz todo o sentido do mundo. E ele disse que ele rejeitou a ideia de eleições na Ucrânia no próximo ano, dizendo isso como uma coisa irresponsável, né? E, de fato, é o que eu falei para vocês, seria não apenas um desperdício de dinheiro, como abrir um monte de oportunidade para agente russo tentar influenciar os resultados, tentar causar problemas, e, enfim, esquece isso, não tem como ter eleição na Ucrânia até você ter a vitória na guerra, né? E é lógico, a gente sabe, os russetes por aí vão tentar botar isso como não, o Zelensky está se apegando ao poder e coisa e tal, que não vai largar o poder e coisa e tal. Olha a Rússia, o Putin está tendo eleição ano que vem, né? Tá aqui, ó, eleição, o Putin disse que vai concorrer à eleição em 2024 e coisa e tal, né? Mas por quê? Porque a eleição na Rússia é uma burocracia cara, eles sabem que não vai ter nada ali, que eles não vão, o Putin vai ganhar a eleição, eles sabem disso, né? Na Ucrânia, a Constituição diz que não pode ter eleição se estiver em guerra. Então, meu amigo, não tenho o que dizer. Não é golpe do Zelensky, não é eles ficando no poder, é simplesmente seguindo a Constituição e a lógica, vamos combinar, né? Bom, apareceu ontem a primeira imagem de um Abrams lá na Ucrânia, né? Essa imagem aqui foi tirada na Ucrânia e isso daqui é um tanque Abrams. Aonde exatamente não dá para ver, de propósito, evidentemente.
mas quem sabe em breve a gente não vai ver esse tanque funcionando, né? O que a gente viu também lá na Ucrânia foram cartuchos iranianos para obus, né, e canhões. Esses cartuchos aqui, eles foram tomados de um carregamento que ia do Irã para o Iêmen. Os Estados Unidos confiscou o carregamento e entregou para a Ucrânia, e a Ucrânia está devolvendo um a um para os russos lá, para eles poderem devolver para os ucranianos depois. Segundo o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, vai ser discutida no encontro do G7 em Tóquio a criação de um escudo de defesa antiaérea para a Ucrânia. Então, excelente notícia. A gente sabe que esse encontro do G7 lá em Tóquio, o principal assunto vai ser o Hamas e Israel, mas tem pauta para a Ucrânia também, vamos torcer para isso dar certo, né? A gente já tem aqui o drone ucraniano, que é a cópia do Shahed 136, já está sendo feito em produção em massa, com alcance de 1.000 quilômetros. Vai ser lindo de ver isso quando começar a ser usado contra as cidades russas. Lembra, esse drone aqui é ucraniano, então não tem limite, pode usar com Moscou, São Petersburgo, qualquer lugar. Sim, e o Zelensky falou que chegaram mais sistemas NASAMS de defesa antiaérea e já estão em posições de combate na Ucrânia. Não vai falar onde, evidentemente, mas isso chegou bem a tempo de reforçar as defesas antiaéreas para o inverno, segundo ele, né? Então, ou seja, uma boa situação, a Ucrânia continua recebendo bastante ajuda, as coisas estão caminhando bem do ponto de vista militar, né? E isso resta ao Putin fazer aquelas brincadeiras de testar míssil para, olha só, eu posso usar bomba, hein? Eu posso usar bomba, hein? De fato, vai usar porra nenhuma. Falou que ia usar bomba se atacassem a Crimeia, falou que ia usar bomba se dessem HIMARS para a Ucrânia, e ele não usa, ele não tem coragem, ele sabe que ele acaba no dia seguinte, né? E ainda mais com a informação que a gente teve lá de Israel, que Israel conseguiu interceptar um míssil balístico de longo alcance, né? Sinal de que os Estados Unidos também conseguem. Então ficou muito mais difícil para a Rússia conseguir fazer um ataque desses, né? E o tal do míssil hipersônico dele lá do Kinjal, 6 já foram derrubados pelo Patriot da Ucrânia, então também não conseguem fazer desse jeito. E aí, mas meter medo eles vão fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Rússia vai botar isso daí, vai chegar a fazer teste com bomba atômica mesmo, vai fazer teste, não, vai botar lá, vai explodir uma bomba no meio da Sibéria lá para botar medo, para dizer, olha só, eu sou macho, né? Sabe como é que é o Putin, esses covardes, né? E daí, mas não vai, jogar a bomba mesmo não vai, né? E aqui o teste que ele fez, que ele lançou, você lembra, isso aconteceu algum tempo atrás, né? A CNN está atrasada pra caramba, aconteceu semanas atrás. A gente falou aqui na época, né? Eles fizeram vários lançamentos de mísseis intercontinentais para testar os mísseis, e a grande informação é que 2 desses mísseis, dos 3 que foram testados, não funcionaram, né? Acabaram tendo problemas, acabaram saindo fora da trajetória esperada, ou seja, não seriam confiáveis para serem usados na situação real, né? Além disso, segundo o pessoal aqui do SAN, que cita o serviço secreto ucraniano, o tal do Satan 2, que é um foguete todo fodástico dos russos e coisa e tal, que é do tamanho de um prédio de 14 andares e não sei o que lá, ele não está pronto para ser usado ainda, ele não tem nenhuma das proteções contra as defesas de mísseis, né? Então, ou seja, se for usado, vai ser derrubado com muita facilidade. Enfim, o teste foi um fracasso para a Rússia. Excelente notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.